Meus queridos, deixa eu te mostrar outras técnicas que nós poderemos usar para resolver questões que envolvem equilíbrio de ponto material. Como eu disse na aula passada, a questão mais famosa de equilíbrio de ponto material é essa questãozinha aí que tem uma caixinha com uma certa massa e tem 3 cordinhas amarradas aí formando ângulos que são dados. O cara geralmente pergunta qual é a tração em cada uma das cordas. Já que esse corpo está em repouso, a força que recebe é zero, a força com que a Terra atrai ele para baixo é igual à força que a tração na corda 3 tem que fazer. Portanto, a tração na corda 3 ninguém discute, M vezes G. Só que eu te mostrei uma técnica para tu resolver essa questão. Te pedi para fazer o diagrama de corpo livre, que é pegar aquele ponto onde as cordas estão amarradas e desenhar as trações nas cordas, as forças que as cordas fazem naquele ponto onde elas estão amarradas, T1, T2 e T3. Pela nossa noção de geometria, nós sabemos que retas paralelas cortadas por transversais formam ângulos alternos internos que são congruentes. Então o ângulo beta está presente aqui, o ângulo alfa está presente acolá. Eu te pedi para desenhar o eixo X e o eixo Y e, munido desses ângulos beta e alfa, fazer a decomposição dos vetores. Depois escreve uma equação para o eixo X, escreve uma equação para o eixo Y e pronto, mata a charada com o sisteminha de equação. Hoje eu quero te mostrar outros métodos. Além do método de decomposição, tem um outro método que a gente chama de teorema de Lamy. Na verdade, meus amigos, é a lei dos senos disfarçada. É a lei dos senos da matemática disfarçada. O que diz o teorema de Lamy? Que na situação em que eu tenho 3 forças coplanares atuando no mesmo ponto, a razão entre a força dividida pelo seno do ângulo oposto é igual para todas as forças. Vocês devem perceber que esse ângulo aqui é 90 graus, esse ângulo aqui também é 90. Então esse ângulo todo aqui, ó, entre a força T1 e a força T3 é alfa mais 90. Esse ângulo todo entre a força T2 e a força T3 é 90 mais beta. Como é que eu acharia esse terceiro ângulo? É só pegar 360 e subtrair os ângulos anteriores. Observe que eu fiz com letrinhas para ficar genérica a solução, né? Mas teria númerozinhos ali, ó. Mas como é que fica o teorema de Lamy? T1 dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem vai ser o seno do ângulo oposto? Vai ser o beta mais 90. É igual tração 2 dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem é o seno do ângulo oposto? É alfa mais 90. Isso é igual tração 3 dividido pelo seno do ângulo oposto. Como é que eu vou descobrir aquele ângulo? Eu vou pegar o 90 mais alfa, vou pegar o 90 mais beta e vou subtrair da volta toda, que é 360. É assim que eu obteria, né, aquele ângulo. 90 com 90 é 180, 360 menos 180 dá 180, menos alfa, menos beta. Esse seria o valor do terceiro ângulo. Claro, se tu não tem familiaridade com matemática, essas letrinhas te fazem mal. Portanto, eu vou colocar exemplos. Alguém lembra qual eram os dados da aula passada que eu usei? 37. Nessa posição mesmo? E a massa? Obrigado. 48 kg. Cara, como foi trabalhoso resolver daquele outro jeito? A gente fez a decomposição, escreveu uma equação para o x, T1x igual a T2x, decompôs as forças Ty, T1y mais T2y igual a T3, que é o peso, matamos a charada. Com essa nova técnica, cara, ficou muito mais simples. Como aqui é 37, 37 mais 90, esse ângulo aqui fica sendo 127. Como aqui é 53, 53 mais 90, esse ângulo fica sendo 143. Somando esses dois ângulos dá 270. Subtrai 360 menos 270, aqui em cima é 90. O que diz o teorema de Lamy? T3 dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a T1 dividido pelo seno do ângulo oposto. Seno
43. Relaxa, se tu manja de círculo trigonométrico vai ficar fácil. T3 era o peso. Quanto é que é o peso de uma massa de 48 kg, considerando a gravidade como 10? Obrigado. Seno de 90. 1, círculo trigonométrico. T1 vezes seno de 143. Esboça o círculo trigonométrico. Aqui é o 180. O 143 está por aqui. Está fazendo que ângulo com a horizontal? 37. Então vai ter exatamente o mesmo seno do ângulo de 37, porque vai ter a mesma projeção no eixo do seno, né? E quanto é que é o seno de 37? 0,6 foi fornecido. Está dividindo, passa. Cara, com uma linha de cálculo eu vou achar o T1. Compara com a solução da aula passada, como foi bem pior. Esse 0 elimina a vírgula, 6 vezes 8, 48, foi 4. 4 vezes 6, 24, mais 4, 28. 288 newtons. Se eu quiser calcular o T2, T3 dividido pelo seno de 90 é igual a T2 dividido pelo seno do ângulo oposto. O ângulo oposto é 127. T3 é o peso, 480, seno de 90 é 1. T2 eu quero descobrir. Seno de 127, tem que ter um seno aqui. Onde é que está o ângulo de 127? Está por aqui. Faz que ângulo com a horizontal? 53, então vai ser exatamente que nem o seno de 53, porque dá a mesma projeção. E o seno de 53 era 0,8. Está dividindo, passa, caramba, uma multiplicaçãozinha e eu acho o T2. Como? Obrigado, amigo. E 84 newtons. Professor, eu não gostei nem do teorema de Lamy e odiei o meta-decomposição. O que eu faço? Temos uma saída? Temos uma saída chamada método da poligonal. Cara, era o método que eles mais usavam lá na engenharia mecânica e era o método que eu não gostava. Eu demorei a entender. Quando caiu a ficha, cara, esse método é legal mesmo. Método da poligonal. O método da poligonal serve para quê, professor? Para resolver problemas de estática do ponto material. Equilíbrio em ponto material. Como é que funciona essa brincadeira? Começa como todos os outros pelo diagrama de corpo livre. Só que com esse nome, método poligonal, eu vou ter que fazer uma linha poligonal. O que é uma linha poligonal? É vários segmentos de reta, um encostando no outro. Pode ser uma linha poligonal aberta, como essa, ou pode ser uma linha poligonal fechada, mais conhecida como polígono. Quanto é que é a soma dessas três forças que atuam nesse objeto? Ou melhor, que atuam ali naquele ponto de união das cordas? Se a corda está parada pela primeira lei de Newton, eu sei que a força resultante é 0. Quando nós somamos vetores, um dos métodos para somar vetores é o método da poligonal, que a gente pega um vetor e bota a origem de um na extremidade do outro. E qual é o vetor resultante? O vetor resultante é aquele que sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Se eu fosse aplicar esse método com esses vetores, vê se vocês concordam comigo. Tração 1, copiei. Tração 1. Tração 2, vou botar a origem do vetor 2 na extremidade do primeiro vetor. Tração 2. A tração 3 sai da origem de um vetor e vai até a extremidade do outro. Como é que eu sei que vai formar um triângulo perfeito? Porque a resultante desses três vetores tem que dar quanto? 0. Se vai dar 0 a resultante, a extremidade do último vetor tem que chegar na origem do primeiro. Se houvesse um espaço entre esses vetores, a resultante não seria 0. Como eu sei que o objeto está em equilíbrio, eu sei que a resultante é 0. Se tiverem só 3 forças envolvidas, vai sempre formar um triângulo. Só precisamos descobrir o ângulo entre essas forças. Isso aqui era a tração 1. Isso aqui é a tração 2. 90. Para dar 180, 90. Eu sei que o ângulo entre a tração 1 e a tração 2 é 90.
tração 1 está aqui. Dá para descobrir que ângulo é esse aqui, né? Concordas que esse ângulo é o complemento do alfa? Se o alfa é 37, aquele ângulo ali de cima é 53. Se eu descobrir que esse ângulo aqui é 53, caramba, virou uma questão de triângulo retângulo. Onde nós sabemos que a tração 3 vale o peso do objeto, 480. Se eu faço seno de 53, fica o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o 480. E o seno de 53 nós já vimos que é 0,8. Está dividindo, passa multiplicando. Achamos que a tração 2 é 384 newtons. Se nós fizéssemos o cosseno de 53, o que é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 53 é 0,6, está dividindo, passa multiplicando. Também de forma bem simples, nós chegamos na tração 1. Cara, tu tem que te abraçar num desses métodos. Ou tu treina o teorema de Lamy, ou tu treina o método da poligonal, ou tu faz o método da decomposição. Se eu fosse escolher um só, eu te pediria encarecidamente, treina o primeiro, o método da decomposição, porque ele resolve todos os tipos de problema. O teorema de Lamy e o método poligonal, eu só recomendo para situações onde tem 3 forças. O teorema de Lamy só serve para situações de 3 forças. Esse serve para outras situações, mas aí o polígono pode ficar tão satânico que não compensa. Então, eu só recomendo o método poligonal para 3 forças. São métodos mais rápidos, mais práticos, mas menos poderosos. Visto esses outros 2 métodos para equilíbrio de ponto material, eu quero discutir com vocês equilíbrio de corpo extenso. Equilíbrio de corpo extenso.